Ah, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo para falar sobre mais um livro, no caso este aqui, né, Últimos Cantos do Gonçalves Dias, poeta do romantismo brasileiro, muito importante. Esse livro em particular foi selecionado como leitura obrigatória, né, da Universidade Federal do Paraná. Mas, de qualquer modo, independente de vestibular, trata-se de um livro bastante importante. O Gonçalves Dias, como talvez vocês saibam, né, escreveu Primeiros Cantos, onde está lá o Canção do Exílio, né, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o Sabiá. Escreveu os Segundos Cantos e escreveu Últimos Cantos. Né? Ele parou de escrever, não, mais ou menos, né? Continuou escrevendo, mas ele escreveu peças de teatro também, escreveu outros poemas, né, poemas variados, e escrever um poema épico chamado Os Timbiras, mas ele faleceu antes disso. Este livro foi publicado em 1851. E é interessante porque a década de 50 do século XIX marca o início da segunda geração romântica. Aquela geração lá do Álvaro de Azevedo, Casimiro de Abreu, etc., que é chamada geração mal do século. Então a gente pode dizer que esse livro é uma transição entre a primeira geração e a segunda geração. Claro que o Gonçalves Dias, pela própria formação dele, pela leitura dos outros poemas, etc., não chega a ter aqueles arroubos românticos exagerados, né, ultra românticos, como é próprio da segunda geração. Mas a gente encontra na segunda parte desse livro, né, segunda sessão, uma série de poemas mais efusivos, quer dizer, mais sentimentais, em que ele revela certa tristeza, desapontamento, distanciamento entre o ser que ama e o ser amado, né? Muito bem. Então nós temos aqui este livro que é dividido, como eu falei, não, falei que tem uma segunda sessão, né? Mas ele tem 3 sessões. Nós temos aqui, ó, poesias americanas, poesias diversas, que são os poemas líricos, e temos ainda hinos, que são 2 poeminhas. Então nós temos um total aqui, né, de 51 poemas. Olha que interessante, né? Só uma coincidência. Foi publicado em 1851 e tem 51 poemas. Poesia americana, essa divisão, na verdade, ele adota no primeiros cantos e segundos cantos também. Poesia americanas é porque são os poemas indianistas. Então, talvez vocês saibam, né, que o romantismo, uma das características do romantismo, num primeiro momento, a primeira geração, é marcada exatamente pela constituição do herói nacional, que é representado pelo índio, justamente por ser o habitante original das nossas terras. É claro que os escritores românticos não estavam querendo tratar do índio real, talvez de uma maneira caricata, não. O que eles queriam era realmente falar do índio ideal, aquilo que o índio poderia fornecer como elemento da identidade nacional, elemento da construção da nacionalidade. Então os portugueses, perdão, os escritores vão tratar o índio como aqueles avesso aos portugueses, justamente porque a ideia que se quer construir é a ideia da liberdade, sobretudo no Gonçalves Dias. No José de Alencar vai ter um pouco também, mas principalmente no Gonçalves Dias. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o primeiro poema, O Gigante de Pedras, é um poema em que ele fala sobre uma pedra mesmo, né, um gigante de pedra, né, como é o título, e como que esse gigante, essa montanha, esse monte, viu a passagem do tempo, a vida dos indígenas, a chegada dos portugueses, a destruição, digamos assim, da cultura indígena, pelo menos em parte dela, não é? Então nós temos aqui, olha, gigante orgulhoso, de fero semblante, num leito de pedra lá jaz a dormir, em duro granito repousa o gigante, que os raios somente puderam fundir. Então tem aqui a trajetória do gigante, mas o objetivo principal é falar sobre as pessoas. Então, ó, viu primeiro os íncolas robustos das florestas, batendo os arcos rígidos, traçando homérias festas, à luz dos fogos rútilos, ao som do murmuré, e em Guanabara esplêndida, as danças dos guerreiros, e o gual cadente evário, dos moços prazenteiros, e os cantos da vitória, tangindo
protegidos no Boré, e por aí vai, né? E aí mais adiante um pouquinho, olha aí, depois em naus flamívomas, meu Deus, que palavra, né? Um troço ardido e forte, cobrindo os campos úmidos de fume, sangue e morte, traz os reparos róseos do altíssimos pavês do sangrante Pélago, Pélago é o mar, né? Em míseras ruínas, surgir galhadas límpidas as portuguesas quinas, e por aí vai. Então veja, é um poema que trata sobre essa passagem do tempo. E principalmente, depois ele vai tratar, ou de maneira específica, né, não principalmente, do índio. Então nós temos aqui um dos poemas mais famosos desse livro, que é o Ijucapirama. É um poema épico em que ele trata da vida e morte de um índio em particular. Ijucapirama, segundo o próprio Gonçalves Dias, significaria aquele que vai morrer. Então é a história de um índio aprisionado que vai servir de banquete, né, num ritual antropofágico, mas em dado momento ele pede clemência. Ele conta toda a sua história. É um momento muito bonito do poema. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, da selva cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. E, né, e segue aí nessa toada. Mas veja só como é que ele pede a clemência, né? Ao velho coitado de pena, o velho é o pai dele. Ao velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer. Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Aí ele faz uma proposta ali para a tribo. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo, aqui virei ter. Guerreiros não coro, do pranto que choro, se a vida deploro, também sei morrer. Então ele está falando, olha, eu não estou com medo de morrer, eu apenas quero cuidar do meu pai, a hora que ele morrer eu volto aqui e vou ser escravo de vocês. Mas uma das características da antropofagia, um dos objetivos, era absorver as qualidades da pessoa que seria devorada, né? Que faria ali o papel de comida, né, no ritual antropofágico. E como ele se mostra, pelo menos ao olhar da tribo, medroso, então o Morubixaba, né, que é o líder indígena, ele fala assim, soltai-o, diz o chefe, pasma a turba, justamente porque ele se revelou talvez fraco. E aí ele volta para a casa dele, para a tribo reencontrar, na verdade não tinha nem tribo, né, era mais o pai dele mesmo, reencontrar o pai fica todo feliz e fala, meu filho é o Chuck Norris, né, Chuck Norris, aquele lá, então. E aí diz que matou todo mundo e se escapou, mas na verdade não é bem isso que acontece, ele conta a história. O pai fica meio chateado com a história, né? Olha só o que o pai fala. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranhos chorastes. Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visa e morés. Então o pai dele fica bravo, deve ficar bravo. Falou, já se viu, rapaz, você tinha que ter morrido lá, servir de comida. Então nós vamos voltar para lá e você vai mostrar sua força. E eles voltam para lá. E aí né, ele acaba, o índio, né, o tupi, o rapaz aí, acaba mostrando que realmente é forte, porque ele bate lá, pega o tacape e briga com os outros índios. E aí o final é bem assim, significativo nesse poema. Ele diz assim, olha, um velho timbira coberto de glória guardou a memória do moço guerreiro do velho tupi. E à noite nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos, eu vi. Então, inclusive essa fala, meninos, eu vi, fez parte da fala de um personagem de uma novela da Globo, né? O personagem era, como é que chamava a novela mesmo, meu Deus do céu, né? Alguma coisa a ver com pátria, mas era o Sassamutema, né? O Sassamutema, tá? Então, ele falava que era interpretado aí pelo, não sei quem, agora estou esquecendo tudo, né? Mas tudo bem, mas o importante é o poema aqui. Aí depois nós temos vários outros poemas indianistas, por exemplo, Marabá, que é a história de uma índia mestiça, e que por ser mestiça, ela não é aceita por outros índios. Ela é muito bonita, mas ela não é bem vista. Veja só, mas eles respondem, teus longos cabelos são loiros, são belos, mas são anelados, tu és Marabá. Quero antes cabelos bem lisos, corridos, cabelos compridos, não cor do ouro fino, nem cor da najá. Quer dizer, eles querem uma índia pura, de raça, né? Então você pode falar racismo, talvez, mas é uma característica aqui. Mas o importante é perceber que o Gonçalves Dias,
fala do índio não de maneira caricata, fala de maneira humana. Olha aqui um outro poema indianista, Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. Mas é bonito, né? São poemas bastante bonitos. Depois nós vamos ter ainda a Mãe d'Água, nós temos aqui ainda Leito de Folhas Verdes, que é a história de uma moça, uma índia, que prepara o leito para o seu amado, mas ele não aparece, e aí ela fica chateada, né? Chateada. Depois nós vamos ter exatamente a sessão de poesias diversas. O primeiro, inclusive, em homenagem à morte de Dom Pedro, né? O Dom Pedro I. Né? Então é um poema um pouco longo aqui. Depois nós vamos ter vários poemas que tratam sobre a esperança e a desesperança do amor, como Olhos Verdes, né? Que o verde é a cor da esperança, não é? Então aí ele fala que são os olhos verdes, verdes uns olhos de verde mar, que o tempo vai bonança, uns olhos cor de esperança, uns olhos porque morri. Mas esses olhos verdes, a metonímia, não dão bola para o eu lírico. E aí ele fala, dizei vós, triste do bardo, deixou-se de amor finar, vi uns olhos verdes, uns olhos da cor do mar. E aí não aconteceu, né, o amor, né, não se realizou. Isso vai acontecer também, por exemplo, em Lira Quebrada. Lira Quebrada, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Então ele fala para uma mulher, olha, peça tudo para mim, mas não peça um poema, porque eu já sofro, eu estou sofrendo, eu não canto mais, a minha lira está quebrada, porque o meu amor também se quebrou, né? Ele não se realizou. Então eu vou pulando aqui alguns poemas. Urge o Tempo, então um outro poema que trata sobre essa necessidade do encontro, a necessidade do amor. Não são poemas talvez todos muito conhecidos desse livro, os poemas mais conhecidos são os poemas indianistas. Olha aí, Como Eu Te Amo, não é? Como Eu Te Amo, mas o problema é que nem sempre ele é amado. As Duas Coroas. Há duas coroas na terra, um douro cintilante com esmalte de diamante na fronte do que é senhor. Outra modesta e singela coroa de meiga poesia, né? Olha só, que a fronte alvate alumia com a luz do resplendor. Então, olha, é triste do trovador. O trovador é o poeta, né, que canta as suas tristezas, as suas desilusões amorosas. Então, por isso que eu disse que o livro ele faz uma ponte com a segunda geração romântica, porque há muitos poemas líricos em que ele trata sobre essa desilusão. Olha, o que mais dói na vida, né, não é ver-se mal pago um benefício, nem ouvir dura voz dos que nos devem agradecidos votos, nem ter as mãos mordidas pelo ingrato que há dever a beijar. Não, não é o que mais dói na vida. O que dói, mais de dor que não tem cura, o que aflige, o que mata, mais de aflição cruel, de morte dura, é morrermos em vida no peito da mulher que idolatramos e no coração do amigo. Então, quer dizer, as desilusões amorosas, mas também das amizades, né? Flor de beleza, a concha e a virgem, por um ai, né? Por um ai também, um poema, olha aí, se me queres ver rendido de joelhos a teus pés, por um olhar que me lances, por um só ai que me des. Então ele se colocando numa posição, ele, né, o eu lírico, se coloca numa posição servil da mulher amada, para que ela faça dele o que quiser. Aí tem aqui também, deixa eu ver aqui, ó, uns anos, quando nas horas, é que eu estou folheando o livro, estou folheando, retratação, né? Perdoa as duras frases que me ouviste, vê que ainda sangra o coração ferido, vê que ainda luta moribundo em ânsias entre as garras da morte. Feliz o doce poeta cuja lira sonorosa ressoa como a queixosa trépida fonte a correr, que só tem palavras meigas, brandos ais, brandos acentos, cuja dor, cujos tormentos sábios no peito esconder. Então feliz o poeta que consegue esconder a sua dor, as suas desilusões, tá? Então é sobre isso que fala a maior parte dos poemas, ó, o ciúme, né? Sonho de virgem,
Meu anjo, escuta, anjo, né? Os beijos, amo os suspiros quebrados sob os lábios na cara, mas também usa umas palavras que, pelo amor de Deus, né? A gemer, a soluçar, como a onda bonançosa que numa praia arenosa vem tristemente expirar, né? Morrer. Ó, desesperança, o nome de um outro poema. O baile, desalento, nascer, lutar, sofrer, e toda a vida, de esperança e de amor, um raio breve se mistura e confunde. Então, você vê, são vários poemas em que ele trata dessa questão, né, mais sentimental, mais amorosa. E finalmente nós temos aqui os hinos. Olha só o título de um poema, O Meu Sepulcro, o que lembra, né, a segunda geração, que era uma geração marcada pela morbidez, né, quer dizer, pela temática da morte. E o outro, Saudades. Também a segunda geração é marcada, né, pela saudade, pela lembrança de tempos mais felizes, tempos ditosos, como eles diriam. Não quer dizer que este livro seja um livro da segunda geração, é um livro da primeira geração, mas mesmo porque os principais poemas estão ligados à questão do indianismo, à questão do nacionalismo, da construção da identidade nacional. Mas ocorre que boa parte dos poemas, por tratarem do amor, da desilusão amorosa, então vão se aproximar dos poemas da segunda geração. Se aproximar. É que na segunda geração eles são mais exagerados. Por isso que se diz que é uma geração ultra romântica. Tá bem? Então esse é um dos grandes livros do Gonçalves Dias. Um dos livros que traz então os seus principais poemas indianistas, não os únicos, né, deixar bem claro, mas os principais, entre eles o Ijuca-Pirama, tá bem? Então eu espero que tenham gostado. Aqui é só uma visão geral do livro, para que vocês possam depois ler o livro inteiro mesmo. Você viu que tem algumas palavrinhas que nem sempre são fáceis de entender, né? Mas são palavras próprias aí, né, da poesia romântica, e algumas palavras que são utilizadas ainda hoje, mas que de repente a gente não usa tanto, né, não conhece tanto, mas são utilizáveis. Ok? Então é isso. Se quiserem se inscrever no canal, sempre tem aí algumas falas, algumas explicações sobre livros.